Que eu tenho uma palavra para você essa noite. Uma palavra que Deus falou no meu coração de madrugada. Eu saí da minha cama, fui para a sala, a Alessandra estava dormindo, o cachorro estava dormindo, minha filha estava dormindo, e Deus foi me falando, e eu fui escrevendo, e essa palavra tocou muito o meu coração, e eu quero trazer essa palavra para você. Se alguém pensou assim, hoje é feriado, esse fim de semana vai ter pouca gente na igreja, a pregação vai ser de qualquer jeito, vai ser uma palavrinha simples, se enganou. Porque essa é uma das palavras mais abençoadas que eu já recebi na minha vida. Diga, aquele que perseverar, vencerá. O caminho mais fácil, nem sempre é o melhor. Essa é a palavra de hoje. E eu queria começar lendo Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus 7, versos 13 e 14. Jesus está no seu sermão, o sermão mais famoso, Mateus 5, 6 e 7, um grande sermão de Jesus, onde ele está falando muitas coisas para a nossa vida, coisas importantes, assim como essa palavra agora, é a coisa mais importante. Se você puder, não fique andando, não fique distraído, não fique olhando o celular, concentre-se agora nessa palavra, porque essa palavra pode fazer toda a diferença na sua vida. Mateus 7, verso 13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Outra tradução fala, são poucos os que encontram essa porta estreita, esse caminho apertado. Então eu te pergunto, como é o caminho de Deus? Como é que você vai na sua vida, estudando, trabalhando, casando, tendo filhos, como que você vai encontrar esse caminho? Como que você vai descobrir esse caminho? Porque o texto fala de dois caminhos, de duas portas. Ele fala que tem uma porta larga, um caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Mas tem um caminho estreito, uma porta apertada que leva para a vida. Irmãos, qual é o caminho que você está andando hoje? Na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua saúde, no seu cuidado pessoal. Qual desses dois caminhos você está andando? Eu hoje estava conversando com amigos, dois casais de amigos, nós encontramos em Belo Horizonte. E uma dessas pessoas, o seu pai faleceu de câncer no pulmão, porque fumava muito. E eu te pergunto, qual caminho essa pessoa estava andando? Estava andando, na hora que pegava o cigarro, essa pessoa estava andando no caminho da vida, estreito, apertado, ou estava andando no caminho largo, espaçoso, que levou à sua perdição, à sua morte precoce? Irmãos, como é esse caminho de Deus? Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia como um romance e ficamos fantasiando como se fosse um romance, um livro, um filme de Hollywood. Mas a palavra de Deus não tem nada disso. Paulo disse que a palavra de Deus é viva, é eficaz e ela é prática. Ele diz, sede bons obreiros, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Ou seja, não é para você ficar fantasiando, é para você pôr em prática. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 12, verso 11, olha, vai trabalhar no seu trabalho que você vai prosperar, e não fique fantasiando sua vida, porque você vai andar para trás.
Nós temos que parar de fantasiar a religião como se fosse uma filosofia bonita, que eu vou na igreja, eu ouço, eu converso com os amigos, eu debato, e aquela coisa linda daquela filosofia de sentar na mesa, comer alguma coisa, beber alguma coisa e conversar sobre aquilo. Não! A religião, a palavra de Deus, não é uma fantasia, ela é prática. É algo que eu pego e ponho em ação, ponho em prática, ponho na minha vida agora. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. A palavra de Deus, ela te mostra o caminho. E ela também revela os outros caminhos que levam à perdição. Caminhos largos. E eu vou falar para você hoje como é o caminho de Deus para você. Eu vou falar para você 7 sinais que vão te revelar se você está no caminho de Deus ou se você está em outro caminho. Que vão te revelar facilmente, com clareza, sem nenhuma sombra de dúvida, se você está no caminho de Deus ou não. E o primeiro sinal que está em Mateus 7, 13 e 14, que nós lemos, é que o caminho de Deus não é o caminho da multidão. Repita isso comigo: o caminho de Deus não é o caminho da multidão. A palavra de Deus fala, que nós lemos agora, que poucas pessoas encontram, poucas pessoas andam pelo caminho da vida. Muitas pessoas estão se perdendo no caminho largo, no caminho espaçoso. Muitas pessoas estão escolhendo o caminho fácil. Ah, todo mundo faz, eu também faço. Ah, todo mundo aprova, então eu também aprovo. Ah, todo mundo gosta, então eu também gosto. Será que você está seguindo a multidão? Será que você está procurando a aprovação das pessoas? Ah, pastor, a Bíblia tem umas coisas que hoje em dia não dá, né, pastor? Porque o mundo mudou. Será que Deus mudou? Será que o que era pecado não é mais? Porque eu te digo uma coisa: quando falamos em bênção, em prosperidade, todo mundo acha que essa promessa é atual. Todo mundo acha que a promessa de prosperidade é para os dias de hoje. Todo mundo acha que a bênção da multiplicação é para os dias de hoje. Mas quando a gente fala em algumas ordenanças da Bíblia, tem gente que fala: não, mas essa aí é para o passado. Essa aí não vou fazer não, porque o mundo mudou. Será que você está escolhendo o caminho mais largo, porque a multidão está indo? E todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai te aprovar, todo mundo faz, então eu também vou fazer. Pois eu te digo, primeiro sinal: o caminho de Deus não é o caminho da multidão. Se você está fazendo algo na sua vida e que toda a multidão faz, cuidado, pode ser que você esteja no caminho da perdição e ainda não percebeu. Porque Jesus disse: o caminho da vida é estreito, é apertado, e poucos encontram essa porta. O segundo sinal é que o caminho de Deus é mais elevado. Abra sua Bíblia em Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías é um profeta tremendo. Se você quer chacoalhar a sua vida, dá uma lidinha em Isaías. Para começar, ele tem o mesmo número de capítulos que os livros da Bíblia. Então já começa a ser profético antes de você ler. E ele fala em Isaías 55, 8: porque os meus caminhos, na minha tradução fala os meus pensamentos, tá? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, amados, o segundo sinal é que o caminho de Deus é mais elevado. Não tente nivelar a vida cristã por baixo. Não caia na mentira de dizer que todos vão para o céu e que pode viver de qualquer jeito, como a ralé, pecando, roubando, enganando, que vai dar tudo certo no final, que você sabe que isso é mentira. Está se enganando. O caminho de Deus é mais alto. A régua é alta. O nível é mais alto. O caminho do Senhor é um caminho de atitudes nobres. É um caminho de pessoas nobres. E lá em Hebreus 11 fala que esses homens e mulheres de Deus, a terra não era digna deles porque eles eram nobres. E faziam coisas nobres. Que a terra não é digna deles porque eles eram de um outro nível. Eram de um outro tipo de pessoa. Eram outra estirpe de gente que fazia coisas diferentes da maioria. Fazia coisas nobres que a multidão não faz. Quando você pensar em servir o próximo, quando você pensar em perdoar seu marido ou sua esposa, quando você pensar em ser uma pessoa generosa, não espere a aprovação do povão, porque o povão não é nobre. O povão não vai pensar igual você, porque o homem de Deus e a mulher de Deus andam num caminho que é mais alto. Não é questão de achar que somos melhores que ninguém, porque não somos. A Bíblia fala, aquele que se exalta será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Nós temos que ser humildes. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que essas atitudes nobres nem sempre são bem vistas pela maioria. Se você chamar seus amigos para um churrasco, para ir ver um jogo de futebol lá no estádio, você vai ter uma adesão imediata. Ninguém vai te questionar, ninguém vai te chamar de nenhum nome feio. Mas se você começa a chamar os seus amigos para fazer uma obra de caridade, para ser fiel à esposa, para cuidar do filho, você vai ouvir várias palavras feias, vão te chamar de vários nomes feios, vão te ofender, vão dizer que você está por fora. Deus está nos mostrando esse sinal. Olhe para a sua vida e veja se na sua vida a gente consegue identificar esses sinais de nobreza, atitudes de Deus, atitudes nobres, atitudes de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, porque o caminho de Deus é mais alto. Ah, mas a outra igreja, as pessoas fazem isso ou aquilo. Eu não estou olhando para outra igreja, eu estou olhando para você. Deus está olhando para você agora. Nesse exato minuto Ele te trouxe aqui, porque Ele quer olhar para você e está te perguntando nos seus olhos, como está o seu caminho? Suas atitudes são nobres? Suas atitudes são de Deus? Porque o caminho de Deus é mais alto. O terceiro sinal é que o caminho de Deus é na luz. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 3, verso 19 até o 21. João 3, 19. O apóstolo João está falando sobre a vinda de Jesus e o motivo que Jesus veio. E ele está dizendo assim: o julgamento é esse. Presta atenção nessa palavra. Deus fez um julgamento. Ele já olhou para a sua vida, Ele sabe como é que está a sua vida, e Ele fez um julgamento. Ele olhou para você, pastor Marcos, e fez um julgamento. Ele olhou para você, pastora Natália, fez um julgamento. Ele olhou para você, pastor Christian, fez um julgamento. E Ele está dizendo: o julgamento que eu tenho para vocês é esse: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal
aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de que não sejam vistas as suas obras e questionadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Presta atenção, quem vai te julgar não é o mundo, não são as pessoas. Quem vai te aprovar ou deixar de te aprovar não é seu vizinho, não é seu colega da escola, nem seu colega do trabalho, nem sua vizinha, nem a mulher do salão. Quem vai te aprovar é Deus. É a Ele que você tem que mostrar os seus frutos. É a Ele que você tem que mostrar as suas obras. É a Ele que você tem que se achegar. Porque a Bíblia fala aqui muito claro: quem está fazendo coisas erradas vive na sombra das trevas, porque não quer aparecer. E eu te digo uma coisa: tudo que você pensar em fazer na sua vida, que você tiver que fazer escondido, não é de Deus, é das trevas. Cuidado, porque se você tem feito alguma coisa na sua vida que tem que estar escondido, isso que você está fazendo não é o caminho de Deus. Não é o caminho de Deus. Ah, pastor, mas na Bíblia não fala nada sobre droga. O que você tem que fazer é escondido? Não é de Deus. O caminho do Senhor, tudo está na luz. O que você fala, o que você faz, o que você vê, os lugares onde você frequenta, tudo está na luz. Se tem algo na sua vida que está nas trevas, que está escondido, que tem que ficar oculto, isso não é feito no caminho de Deus. Esse é o caminho que leva à perdição. E não adianta você fazer uma conta. Ah, eu faço 5 boas obras, então eu tenho direito a fazer 5 pecados, porque aí, 5 a 5, 5 menos 5, 0, eu fico no 0 a 0. Será? Será que essa conta é verdadeira? A palavra de Deus fala lá em João: aquele que pratica o pecado nunca viu Deus. Está andando nas trevas. Mas aquele que anda na luz, como diz o texto aqui, se aproxima da luz, porque está praticando obras que sejam manifestas, que são boas. Irmãos, não se iluda, nós temos que andar na luz. Qualquer pessoa pode abrir o seu computador, qualquer pessoa pode abrir o seu celular, qualquer pessoa pode ficar do seu lado ouvindo o que você fala com os outros. Qualquer pessoa pode ver o que você fala com seus colegas de trabalho, com as suas amigas. Todo mundo pode olhar, porque as suas obras são feitas na luz. Amém? Posso ouvir um amém? Uma vez eu ouvi uma pregação, acho que essa pregação foi feita o ano passado, num congresso, do pastor Silas Malafaia. E ele reuniu todos os pastores da igreja dele. Todos. A igreja estava cheia de gente, eram só pastores e pastoras. E ele falou assim: pegue aí o seu celular. Todo mundo pegou o celular. Aí ele falou: mostra a senha para sua mulher, e você mostra a senha para o seu marido. Se você não puder fazer isso, é porque você não serve para ser meu pastor. Pense bem, a importância de você andar na luz, e não deixar nenhuma raposa escondida dentro do galinheiro. Quarto sinal: o caminho de Deus traz paz. Abra sua Bíblia em Isaías 26, verso 3. Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o que, gente? Lê comigo. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se a sua vida está fora do caminho de Deus, você sabe que você fica em dúvida. Nossa, eu estou fazendo isso aqui,
Eu sei que está contrário à palavra de Deus. Será que eu vou me dar mal? Será que alguém vai descobrir? Será que isso aqui vai me dar problema no futuro? Você fica em dúvida, o seu coração fica inquieto, você não tem paz. Por quê? Porque você sabe que aquilo lá tem culpa, aquilo lá tem algo errado. E a palavra de Deus fala, irmãos, se você está fazendo algo que tira a sua paz, ou que traz culpa, pode desconfiar que não é o caminho de Deus. Não é o caminho de Deus. As coisas de Deus trazem paz. As coisas de Deus suportam a prova. E essa paz interior é aquela paz que você sente quando você tem certeza, convicção de que você não tem culpa. Quando o diabo apareceu para Jesus, Jesus disse: aí vem o filho da perdição e ele não tem nada em mim. Quando o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer um processo de santificação, um processo de purificação, porque ele sabia que se ele entrasse na presença de Deus com um pecado escondido, ele era fulminado e morto na hora. Deus vê tudo o que você faz. E quem é o príncipe da paz na Bíblia? Como é que é o nome dele? Quem que a Bíblia fala lá em Isaías que é o príncipe da paz? É Jesus. Se você não está andando com Ele, você não tem paz. Então aquilo que não te traz paz, aquilo que te traz inquietude, aquilo que te traz culpa, aquilo que te traz medo, aquilo que te traz dúvida, cuidado, porque pode não ser o caminho do Senhor. Quinto sinal: o caminho de Deus está de acordo com a palavra de Deus. Esse é o quinto sinal. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados, se a palavra de Deus fala algo e você faz diferente, pode ter certeza absoluta que não é o caminho de Deus. A palavra de Deus nunca vai ficar contrária à vontade de Deus para a sua vida. Se alguém te der uma profecia, pode sair rodando, pode flutuar no céu. Se a pessoa te der alguma palavra que vai contra a Bíblia, não é o caminho de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e eficaz. Ela é a nossa referência. Paulo fala em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem um poder. A palavra de Deus tem poder. Tanto é que você expulsa o demônio em nome de Jesus. Jesus é o verbo vivo. A palavra de Deus tem poder. Você precisa todo dia confrontar a sua vida com a palavra de Deus e ver se você está no caminho de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época complicada, porque as pessoas estão tentando relativizar tudo. Pode tudo, e tentando fazer as pessoas acreditarem que é normal tudo. É normal o filho bater no pai. É normal pegar o dinheiro e enganar, roubar. Todo mundo faz. E as pessoas estão achando que as coisas contrárias à palavra de Deus são normais. Você vai na igreja e você vê pessoas desobedecendo a palavra de Deus e falando que é normal. A palavra de Deus fala: ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa o seu irmão. Se alguém te bater na face, vira outra. Se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir sua túnica, dá outra. Mas a gente vê na igreja pessoas que são ofendidas, que são magoadas, que são feridas pelo comportamento errado de alguém, e não são capazes de fazer isso. Não são capazes de perdoar. Não são capazes de virar outra face. Não são capazes de entender
a situação do agressor ou da agressora, que muitas vezes não fez aquilo por querer, fez sem querer. E nós estamos na igreja procurando pessoas perfeitas. E Jesus falou o quê? Que Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para os doentes. Você vai encontrar na igreja pessoas maravilhosas, mas todas têm a sua doença. E começando pelo seu pastor, que não é perfeito. Queria ser. Estou lutando para ser, mas não sou. Então você precisa entender o Evangelho. E o caminho que Deus colocou para você, o caminho de Deus é de acordo com a sua palavra. E se a palavra fala que você tem que perdoar, você pode ter certeza que no seu caminho, no caminho de Deus para você, você vai encontrar pessoas e situações que você vai ter que exercer o perdão. Senão Ele não tinha mandado perdoar. No seu casamento, a palavra de Deus diz para você se submeter ao seu marido. A palavra de Deus diz para você amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então pode ter certeza que no seu casamento vão ter situações em que você vai ter que exercer esse amor pela sua esposa, de sacrifício por ela. E falar: Senhor, o que ela fez eu não concordo, eu não gosto, mas eu vou perdoar porque eu a amo. Você entende o que eu estou dizendo? O caminho de Deus está de acordo com a palavra de Deus. E se Ele fala: o que Deus ajuntou, não separe o homem, Ele está te dando uma advertência. Não pensa em separação, porque você está fazendo é pegar um caminho mais fácil, mais largo, que não é o caminho de Deus, é o caminho da perdição. Tem casos na Bíblia para separação? Tem. E o que Jesus falou? Por causa da dureza do coração. Não seja você a parte da dureza do coração, porque eu não garanto que você vai para o céu se você for a parte da dureza. Eu conheço casos de divórcio que seguiram o caminho do Senhor, porque estava uma situação insustentável. Muitos casos, inclusive, que eu já recebi na minha casa. Mulher fugindo com a filha no colo porque o marido queria matar. Crente, ungido do Senhor. Então eu sei o que eu estou falando. Mas isso são raros. O seu caso, eu tenho certeza que não é esse. Eu sei que o seu caso é de você buscar em Deus, cumprir a palavra, porque esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus é de acordo com a sua palavra. Se a palavra fala de perdão, é para você exercer o perdão. Se a palavra de Deus fala para amar o próximo, é para você amar o próximo. E a única coisa que faz essa igreja subsistir é a unidade do corpo de Cristo. Se a gente sair daqui sem paciência, sem amor pelo próximo, sem perdão, essas cadeiras vão ficar vazias em pouco tempo. Porque quem aqui não erra, atire a primeira pedra. O caminho de Deus é de acordo com a palavra de Deus. Sexto sinal: o caminho de Deus é cheio de sacrifícios. Se você não está fazendo nenhum sacrifício, cuidado. Cuidado. Todas as suas vontades estão sendo satisfeitas? Cuidado. Cuidado. Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, para você e para mim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O caminho de Deus tem sacrifícios a ser feitos. Sacrifícios a serem feitos. Você vai precisar fazer alguns sacrifícios. O que é um sacrifício?
É quando você precisa fazer algo que a sua vontade não quer. É quando você precisa fazer algo que você não gosta, mas você sabe que tem que fazer. É quando você tem que fazer algo que você não queria, e às vezes tem até que pagar um preço por aquilo, mas você tem que fazer. Eu lembro uma vez que eu morava ali no Jardim Vila Andresa. Eu nunca vou esquecer essa cena. Eu acho que era umas 3 da manhã, eu não lembro a hora, mas era por aí. Eu no colo com a minha filha, tentando fazer ela dormir. E teve uma hora que eu estava com tanto sono, eu estava tão cansado, era semana de trabalho, durante a semana, que eu falei: filha, pelo amor de Deus, eu segurei assim no berço: filha, pelo amor de Deus, dorme um pouquinho, eu não aguento mais. E ela olhou para mim e continuou chorando. Mais meia hora. Sacrifício faz parte da nossa vida com Deus. Quem não quer ter sacrifício? Levanta a mão. Eu sou o primeiro. Não quero. Quem aqui gosta de fazer sacrifício? Ninguém. Quando, pastor, que a nossa vida não vai ter sacrifício? No céu. Lá sim é o lugar que você não vai ter que fazer nenhum sacrifício. A palavra de Deus diz que lá não tem doença, lá não tem dor, lá não tem lágrima, lá não tem morte, lá não tem nenhum sacrifício a ser feito. É só alegria. Vamos viver na presença de Deus. É gozo e alegria. 7 anos de bodas do Cordeiro, festa com tudo de bom do melhor. Isso é o céu. Aqui na terra não é o céu. É bem diferente. Aqui você tem que ter a disposição mental de entender isso. Para de fantasia. Você precisa, se você quer encontrar com Deus, se você quer ir para o céu, comece agora. Sai daqui hoje naquela porta pensando: a partir de hoje eu não vou mais hesitar em termos de sacrifício. Eu vou enfrentar a vida. Eu vou fazer o sacrifício que tinha que fazer. Porque o caminho de Deus, Jesus falou, tem uma cruz. Você pega a sua cruz e me segue. Cruz fala de sacrifício. É um sacrifício para parar de comer demais. É um sacrifício para cuidar da saúde, fazer atividade física. É um sacrifício para ir trabalhar com vontade de ser o melhor empregado, a melhor empregada daquela empresa. É um sacrifício para amar a sua mulher. É um sacrifício para cuidar dos seus filhos. É um sacrifício para não roubar, para não matar, para não atropelar ninguém na rua porque você está com raiva. É sacrifício atrás de sacrifício. Para de ser frouxo e para de ser frouxa. A vida tem que ter sacrifício, não tem jeito. Se você não quiser fazer nenhum sacrifício, você vai ser um monstro. Você vai sair atropelando e fazendo mal para todo mundo. Eu só quero fazer o que eu quero. Então me dá aqui essa muleta, eu gostei dela, vou levar para mim. Ah, mas é minha. Não, eu gostei dela, agora é minha. Eu sou mais forte que você. Você entende o que eu estou dizendo? Está cheio de monstrinho e monstrinha que só quer fazer o que quer. Não quer fazer nenhum tipo de sacrifício. E nós precisamos entender isso, irmãos, que o caminho de Deus é cheio de sacrifícios. Você vai ter que fazer um sacrifício. Passa uma mulher bonita na rua, você é casado, você vai ter que fazer um sacrifício. O jovem solteiro está procurando uma esposa, ainda não arrumou, vai ter que fazer sacrifício. Seus hormônios estão explodindo dentro das suas veias. Vai ter que fazer sacrifício. Pastor, eu não quero fazer sacrifício. Vai orar, meu irmão. Arruma uma mulher logo e casa com ela. Faz igual Elias, vai casar agora. Ano que vem. Zé Dantas falou, ó, vamos parar essa enrolação. Vamos parar de enrolar aqui. Vai, arruma logo uma aliança. Vai dar o seu jeito. Que bom, ele vai casar. Vai ter que fazer sacrifício? Vai. Já começou já. Foi falar comigo suando. É o preço da aliança, o preço do vestido, o preço da festinha, é o preço do sapato. Ele já olhou para trás assim, nossa, quanto sacrifício. Mas o sacrifício compensa?
Se ele falar que não, ele vai levar um beliscão da Isadora. Sacrifício compensa, Elias? Você precisa entender isso, irmãos. Porque a pessoa que tem a visão tapada só vê o sacrifício, não vê a recompensa. Jesus falou: quando você for orar, entra no seu quarto, ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto tem uma recompensa para você. Eu quero falar sobre essa recompensa, porque nenhum sacrifício vem sem recompensa. A palavra de Deus fala lá em Coríntios que o Senhor não é homem para se esquecer de você e do seu trabalho. A palavra de Deus fala que Deus é justo juiz. E ainda mais, ele fala lá em Timóteo que aquele que é fiel trabalhador na obra de Deus receberá salário dobrado. Então Deus, Ele é cheio de promessas para você, é cheio de recompensas para você. Não vem me falar que o seu sacrifício está difícil, porque eu vou te falar que a sua recompensa vai ser muito maior. A palavra de Deus fala mesmo em Isaías que a mulher, quando está dando a luz, ela sente muita dor, mas imediatamente ao nascer seu filho, as dores vão embora e ela se esquece. E é isso que Deus quer fazer com você. Quer que você faça o sacrifício para dar à luz um fruto de Deus. E esse fruto vai te dar tanta alegria que você vai esquecer todo o sacrifício para trás. E o último sinal, o sétimo, é que o caminho de Deus vai te conduzir ao céu. E eu queria falar de duas palavrinhas sobre esse sinal, sobre esse ponto. A primeira palavrinha está em Marcos 1, verso 2 a 4. Marcos, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Presta atenção nessa primeira palavra. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro. Hoje sou eu que estou aqui, o mensageiro de Deus para você, o qual preparará o teu caminho. A voz que está clamando no deserto, no meio desse mundo pecador, tenebroso, cheio de coisa errada. Nós somos uma voz, eu sou uma voz clamando aqui: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa primeira palavra, a primeira palavra que fala do caminho de Deus que te leva para o céu é arrependimento. Em hebraico é teshuvah, que na verdade não é bem arrependimento. Teshuvah é retorno. Retorno é um despertar para você retornar para Deus. Presta atenção, tudo que eu falei até agora, alguma dessas coisas tocou no seu coração? Você viu na sua vida que tem alguma coisa que não está legal? Algum caminho que você está andando que não está na luz, está tendo que esconder, que não tem sacrifício, que você não estava querendo fazer, sabe que tem que fazer, mas não faz, que não está de acordo com a palavra de Deus? Alguma das coisas que eu falei antes, que você fala: pastor, na minha vida tem um negócio que não está legal, não está na luz, esse caminho que eu estou seguindo não é de Deus. Então eu te digo, você precisa despertar e retornar para Deus. Jesus falou para aquela mulher pega em adultério: vai e não peques mais. É uma mudança de direção, é uma mudança radical. Não é aos pouquinhos, tá? Não é aos pouquinhos. Ah, eu tenho 5 amantes, esse mês eu vou largar de uma, mês que vem eu largo a segunda. Não vem com bobagem comigo, não. É uma decisão radical. Por quê? Porque teshuvah é um retorno para o caminho do Senhor. Você estava num caminho que você já descobriu que não é de Deus. Eu falei os sinais. E agora você vai virar, despertar e falar: cara, eu preciso mudar minha vida, senão eu estou lascado, eu não vou para o céu. Esse despertar e retornar correndo para os braços do Senhor é teshuvah.
é essa palavra que está ali, ó, arrependimento. Essa palavra que o apóstolo Marcos usou. É essa palavra. Você precisa disso. Ai, pastor, eu preciso de força. Não, você não precisa de força. Ai, eu preciso de ajuda. Não, você não precisa de ajuda. Isso não é algo que você precisa de alguém. Isso não é algo que você precisa de algo externo. Isso é uma decisão aqui dentro de você, que você vai falar: eu morro, mas eu não vou mais continuar nesse caminho errado. Eu tomo essa decisão radical e agora. Essa é a primeira palavra, que põe você no caminho que te leva para o céu. Jesus, quando começou a pregar, ele falou: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A primeira pregação de Pedro, no avivamento do Pentecostes, qual que foi? Arrependei-vos. Esse o caminho. E a segunda palavra que eu quero falar com você está em Romanos 12, verso 1 e 2. Eu não vou ter tempo para explicar tudo. Depois você pode ler em casa que você vai entender melhor. Mas eu vou explicar a diferença. Romanos 12, 1 e 2 tem a segunda palavra que você precisa saber hoje, que vai te colocar no caminho que te leva para o céu. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com essas pessoas, com essa multidão que está no caminho largo, com essa multidão que faz coisa errada e nem liga. Não se conforme, não pegue a forma, não se adeque, não fique igual, não fique parecido a eles. Não fique mais parecido com eles. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda palavra é essa aí, ó. Transformai-vos. Transformar. Ela vem da raiz de metanoia em grego, que significa uma mudança de pensamento e de ideias. Preste atenção que eu vou falar agora a diferença de arrependimento. Se você está no caminho que você viu que não é de Deus, você precisa urgente de arrependimento para você entrar no caminho que te leva para o céu. Mas se você já está no caminho, vou dar um exemplo. Pastor, vou dar um exemplo para você entender. O homem tem uma esposa, mas o casamento dele não está indo bem. Estão brigando, estão tendo problemas. E ele então começa a olhar por cima da cerca para a vizinha. Começa a mandar mensagens maliciosas. Começa um relacionamento obsceno, errado, com outra mulher. O que ele precisa? Arrependimento. Techuvá. Despertar e voltar, retornar para o caminho do Senhor. Cortar radical todos esses relacionamentos errados. Você entendeu o que eu disse? Quem entendeu, diga amém. Isso é arrependimento. É a pessoa que está no caminho do inferno, está fazendo coisa errada, e aí ela cai em si, desperta para Deus, retorna para Deus e corta a ponte do passado. Explode a ponte, para nunca mais voltar a ter contato com ninguém do jeito que estava fazendo. É arriscar da sua agenda o nome da fulana. Entende o que eu estou dizendo? É radical, senão não é arrependimento. A outra palavra, metanoia. O mesmo caso, um homem que está casado com sua esposa, estão brigando, o casamento não está bom, mas ele está em santidade. Ele não está olhando para outra mulher, não está fazendo nada de errado, ele só está com um problema com a sua esposa. Ele precisa de arrependimento? Não. Ele está em santidade. Entendeu a diferença? O que ele precisa? Transformação. Metanoia. Ele precisa transformar seus pensamentos e suas ideias, para que o seu casamento passe por uma transformação. Quem entendeu, diga amém.
Presta atenção. Quer seja você precise de arrependimento ou de mudança de mente, você precisa fazer isso para você voltar ao caminho que te leva para o céu. Esse é o 7º e último sinal. Ou você precisa se arrepender dos seus pecados, ou você precisa mudar sua maneira de pensar para seguir o caminho que Deus tem para você. Em qualquer um dos dois, tem que haver um rompimento, tem que haver sacrifício, tem que haver uma conversão do seu coração. Lá em Ezequiel 36, o Senhor diz: eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar aí dentro um coração de carne. Quando falaram para Jesus do divórcio, ele falou: não era assim desde o princípio, foi por causa da dureza do coração. O que é a dureza do coração? Jesus estava reportando a Ezequiel. Ele estava falando, pessoas de coração de pedra. Mas hoje Deus quer transformar você. Ele quer tirar esse coração de pedra. Pastor, mas eu tenho mágoas do passado. Deixa Ele resolver. Pastor, mas eu tenho raiva de quem fizeram um negócio errado comigo. Deixa Ele resolver. Pastor, mas eu tenho medo de não conseguir as coisas que eu sonho. Deixa Ele resolver. Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, o mais Ele fará. E um verso antes diz: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Não tenha medo de passar por essa transformação.